Oi, tudo bem? No vídeo de hoje, eu, Emanuele e a Nazaré vamos estar abordando um relato de caso sobre a erliquiose monocítica canina, abordando sobre quais poderiam ser os procedimentos nesse caso, quanto ao tratamento e também ao diagnóstico. Então, nesse vídeo, a gente vai estar abordando o relato de caso, vamos estar falando um pouco sobre a fisiopatologia da infecção da erliquiose, também vamos comentar sobre os métodos diagnósticos e os protocolos terapêuticos que foram utilizados pelo veterinário no relato de caso descrito e também quais seriam as alternativas que ele poderia utilizar neste caso. E também vamos estar comentando sobre profilaxia e controle da infecção. Vamos ao relato de caso, então. Foi atendido numa clínica veterinária em Goiânia uma paciente da espécie canina, fêmea, castrada, de 9 anos, da raça Golden Retriever, e aí pesando em torno de 45 quilos. No exame clínico, o animal apresentou tempo de preenchimento capilar menor que 3 segundos, indicando uma desidratação. Também apresentou temperatura retal acima de 40 graus Celsius, indicando aí uma hipertermia. Também apresentou mucosas hipercoradas, apatia e seletividade alimentar. Nos demais parâmetros, o animal estava dentro dos valores de referência aí para a espécie canina. O tutor também relatou que foi encontrado na cadela há uns 2 meses atrás carrapatos e por conta disso administrou o ectoparasiticida à base de afoxolone. Diante a todos os resultados clínicos e também o relato do tutor, o veterinário fez a coleta de sangue da cadela para fazer o hemograma, os exames bioquímicos e também um teste rápido para a erliquiose. Como resultado do hemograma, o veterinário teve aí um hemograma com os valores normais, teve alterações no leucograma, com aí uma leucocitopenia, causado aí neutropenia, eosinopenia, monocitopenia e leucopenia. Além disso, o plaquetograma também apresentou alteração, apresentou aí uma trombocitopenia. Na análise sérica, tudo dentro dos padrões também. E no teste rápido, positivo para erliquiose. Agora falando um pouco sobre a fisiopatologia da erliquiose, principalmente na fase aguda, no primeiro momento. A infecção ela é transmitida pela picada do carrapato encéfalo-sanguíneos infectados. Então, se o carrapato estiver infectado com a bactéria Ehrlichia canis, ela vai transmitir, vai ser um vetor da doença. O organismo do hospedeiro vai responder a essa infecção produzindo citocinas e anticorpos. Os imunocomplexos, eles serão levados aí para o baço para serem destruídos, causando uma espleno e uma hepatomegalia. Esses imunocomplexos, eles vão ser produzidos demasiadamente no organismo ali após a infecção. E os macrófagos do baço, os macrófagos esplênicos, eles não vão dar conta, não vão conseguir atender a demanda de estar destruindo esses imunocomplexos, o que vai levar ao acúmulo deles na circulação sanguínea. E vai causar aí vasculite, lesões celulares e também hemorragias. Todo esse processo vai levar a um quadro de trombocitopenia, porque vai ativar a coagulação sanguínea, então, consequentemente, vai ter um consumo maior das plaquetas ali. Além disso, nesse processo todo, outros tipos celulares podem ser consumidos, como os hemácias, levando aí uma anemia, ou leucócitos, levando uma leucopenia. Na fase aguda, pode ser que o indivíduo evolua, sim, para uma fase assintomática. Isso depende muito do sistema imunológico dele. Se o indivíduo for um indivíduo imunocompetente, o próprio organismo consegue estar neutralizando essa infecção. Mas nos outros casos, além dos sinais clínicos que foram apresentados, vasculite, espleno e hepatomegalia, o indivíduo pode apresentar aí febre, apatia, depressão e muitos outros sinais. Os sintomas da erliquiose são sintomas inespecíficos.
Então, sobre a fase crônica, essa fase crônica ela vai se desenvolver a partir de um imunocomprometimento do animal, né, acometido aí pela fase subclínica da doença, né? O cão está assintomático até então e tem um problema aí na sua defesa natural, né, na sua imunidade. Isso faz com que essa fase subclínica evolua para uma fase crônica, que se caracteriza aí por ser grave e fatal. No caso da fase crônica, os depósitos de imunocomplexo, eles vão ser no tecido, né? E aí pode gerar consequências graves por causa da resposta inflamatória local, né? Se esses depósitos de imunocomplexo ocorrerem, por exemplo, nas cápsulas sinoviais, a gente vai ter a ocorrência de poliartrites, né? Com sintomas como dor, né? Claudicação, o animal fica prostrado, né? Em decorrência dessa dor, né? Na movimentação. Quando atinge a meninge, eu posso ter um quadro neurológico, né? Eu vou ter uma meningite e aí eu tenho sinais neurológicos, né? Eu tenho convulsões, perda de reflexo e também de consciência. Se atingir, por exemplo, a superfície úvea, né? Eu tenho a presença de uveites nesses animais acometidos. E quando esses depósitos de imunocomplexo atingem os glomérulos renais, a gente tem a presença aí de glomerulonefrite, né? Nesse caso, a gente pode verificar proteinúria, hipoalbuminemia e também hiperglobulinemia nesses animais. Essa glomerulonefrite, ela pode evoluir para uma doença renal crônica, né, de forma progressiva e irreversível, né, dada a gravidade desse tipo de infecção, né. Essa doença renal crônica vai levar a uma insuficiência renal crônica, né, gravíssima também, que vai ser acompanhada de poliúria, polidipsia, ulceração oral, halitose, entre outros sinais relacionados. Em quadros crônicos, a gente pode ter também exaustão medular, né? Seja por hipoplasia ou aplasia da medula ou por seu comprometimento por lesão, né? Porque existe uma quimiotropia do parasito pelo tecido, né? Nesse caso, ele se replica no interior dos monocitóides, né? Causando lesão da medula, né? Aí a gente vai ter uma pancitopenia, né? Com prognóstico desfavorável. Ainda a gente pode observar hemorragias generalizadas, né, que vão corroborar para ir para perda de elementos figurados do sangue, que vão agravar ainda mais os sinais apresentados pelo animal na fase crônica da doença. E ainda a gente pode observar hepato e esplenomegalia, né, assim como na fase aguda. Para o diagnóstico de erliquiose no cão desse relato, foi utilizado, né, aí a avaliação do eritrograma, leucograma e da bioquímica sérica desse animal e do teste rápido, né. O eritrograma, né, como foi falado, se apresentou normal, assim como a bioquímica sérica. Entretanto, a gente verificou no leucograma uma leucopenia, causada por neutrofilia, eosinopenia, linfopenia e monocitopenia, né, característica aí do parasito, né, da ação do parasito. E o teste rápido, né, um teste sorológico direto aí, que tem por base a detecção de anticorpos no sangue do animal, que, né, se apresentou positivo para a erliquiose, né. Entretanto, a gente poderia aí, né, tá citando como outros métodos, né, para detecção de erliquiose, o esfregaço sanguíneo, né, que seria utilizado para detectar mórulas no sangue periférico desse animal. Esse tipo de exame ele apresenta uma boa especificidade na fase aguda da doença, né? Entretanto, a gente pode ter aí um falso negativo na fase crônica, né, por causa da baixa parasitemia, né, encontrada no animal nessa fase.
Poderia ser utilizado também em testes sorológicos indiretos, né? A partir da detecção de anticorpos no sangue desse animal. São testes com bons resultados quando utilizados na fase crônica ou assintomática, né? Ao contrário do esfregaço. Porém, tem algumas limitações, né? Eu posso ter falsos positivos, né? Por causa de contaminações cruzadas, né, infecções cruzadas por Babésia e Anaplasma principalmente, e eu posso também ter falsos negativos, se esse exame for feito ali muito no início da infecção, né, no início da fase aguda ou clínica da doença. O PCR, né, seria um bom exame também, é considerado um bom exame, apesar de ser mais caro, né, e pode também apresentar aí falso negativo se for feito muito no início da infecção. E essa doença também pode ser detectada através do mielograma, né? Que nesse caso o parasita ele tem quimiotropia, né, pela medula óssea vermelha dos animais, e no mielograma serão observados a presença de monocitóides contendo mórulas de Ehrlichia canis, principalmente. O tratamento para esse animal, ele foi utilizado, foi feito, né, com a doxiciclina, como antimicrobiano, foi utilizado a doxiciclina, que é aí o tratamento eleito no caso de erliquiose, né, mais utilizado, acompanhado de analgesia com dipirona no início do tratamento, na primeira semana, e também com suplementação nutricional, né, para fortalecer o sistema imune do animal e também repor possíveis perdas aí de nutrientes causados pela infecção. Né? Outras alternativas de tratamento que a gente tem para a erliquiose a oxitetraciclina, o cloranfenicol, a minociclina, e também a gente pode aí estar administrando prednisona, né, que é um corticoide que vai reduzir as consequências aí dos processos inflamatórios causados pela doença, pela infecção. Né? O transplante de medula óssea, apesar de ser uma alternativa que existe, ele, né, requer uma capacidade técnica alta do profissional, e uma experiência alta, né, uma boa experiência, e ele é oneroso, né, ele também é oneroso, e por isso ele é pouco comum na medicina veterinária. Quanto à medida de controle e prevenção, o principal para a erliquiose é o controle de vetores. Existem diversas formas de ser feito isso, seja no ambiente, seja para o animal aí de uso tópico, né, aplicado na pele, de uso oral ou até mesmo injetável. É importante estar sempre fazendo esse controle, evitando que seu animal seja infestado de carrapato e aí evitando minimamente o contágio dele com a doença. Também é importante, nas transfusões sanguíneas, realizar a triagem para evitar que, se caso o doador estiver infectado com a bactéria, acabe também infectando o receptor. Segundo algumas literaturas, em algumas regiões em que a erliquiose canina é endêmica, é administrado aí de forma profilática as tetraciclinas, principalmente a doxiciclina, que apresenta aí uma pouca resistência à bactéria. E também é importante a gente falar que se o animal já teve uma infecção precedente, não vai conferir a ele a imunidade contra a bactéria. Essas foram as referências que utilizamos para compor esse vídeo. E é isso, obrigada!